Olá, meus caros. Um ventinho aí, vamos tentar comentar sobre vida mesquinha. Certa feita, o pastor Lorival de Almeida falou comigo e disse que o povo do interior era um povo mesquinho. Será verdade que o povo do interior é um povo mesquinho? Tiramos aqui o contexto do que ele queria dizer no sentido do povo do interior ser ignorante, no sentido do povo ser alienado, fanático, querer fazer as coisas conforme alguém diz, que às vezes não é bem verdade, nesse sentido. Eu quero refletir sobre a questão do interior e do exterior. O povo do interior, na minha conotação aqui, no meu contexto, seria o povo que vive no seu interior, ou seja, que é egoísta, que ama o seu ego, que ama mais a si mesmo do que o trem ou até o próprio Deus. Então o povo que vive no seu mundinho, no seu interior, que só se preocupa com o seu umbigo, esses sim, ou esses são, essas pessoas, esses indivíduos mesquinhos, tacanhos, tolos, ignorantes, arrogantes. Não são pessoas probas, justas, honestas, sinceras, sábias. Essa é a realidade. Quantas pessoas, independente de onde ela mora, se ela mora no interior ou na cidade, mas são pessoas interioranas, são pessoas matutas, são pessoas camponesas dentro de si mesmo, no sentido da própria existencialidade, da própria existência, de como passar por determinadas situações, de como agir em algumas circunstâncias. Por exemplo, a gente analisa alguns casos que acontecem por aí, e geralmente não só de pessoas interioranas ou que vivem no seu mundinho, como pessoas que realmente faz valer aquela pecha de que o povo do interior é um povo mesquinho, como disse o pastor, que era também do interior, diga-se de passagem. Foi para a cidade com uma certa ojeriza do interior, ou falou no sentido realmente do que vem a ser o estereótipo daquele que vive no interior e mora no interior, ou que é do interior. Algumas situações, como eu estava dizendo, a gente fica percebendo, se fosse um outro contexto seria diferente. Por exemplo, se você vai numa igreja no interior, e no interior a maioria das pessoas conhece umas às outras. Então se ela sabe lá do problema do sujeito, ou do pecado, ou até mesmo das coisas boas, da virtude, ela vai em cima do púlpito, numa igreja, pregar. Ela não prega o evangelho, ela prega para o outro daquilo que ela sabe do outro. Ela faz uma fofoca em cima do púlpito, do altar. Isso, não se equivoque também, não só acontece em igreja, em religião, mas acontece até mesmo em eventos seculares. Como certa feita me ocorreu, eu estava acompanhando um evento bacana, secular, voltado para as crianças. Aí chegou uma de Itacuja lá, que deu aula para mim, e foi me dar alfinetada de vídeo que ela via meu, assim, nem falando tão mal, mas eu fiquei pensando, o que isso aí tem a ver? Não era mais fácil ela dizer assim: oi, ó, o youtuber tal tá aqui, tá prestigiando o evento. Não, aí se percebe o mundo interior dessa pessoa, o ego dessa pessoa, que quer de alguma maneira, e aí não é só ver maldade, é a realidade, se sobressair diante de outro que tá vendo, porque ali é o local de fala dela. O YouTube é o meu local de fala. Então, em vez de fazer a união, de agregar valores, de agregar, ela desagrega, faz o outro se sentir mal e menospreza, sendo que a maioria das crianças me assiste. Tanto é verdade que eu ando na rua, quantos cumprimentos que eu tenho de criança. Então, isso configura o mundo interior, que tem a ver também com inveja. A inveja é só daquele que vive no seu mundinho, que não aceita o outro se dar bem, que
quer que tudo gire em seu torno, em sua volta. O interessante é que essa pessoa nunca fez nada de bom para me ajudar. Agora, depois que, graças a Deus e ao povo que Deus utilizou para de alguma forma me ajudar e eu ter, eu não digo sucesso, eu digo um pouco de visibilidade, aí a pessoa quer me massacrar ou massacrar as pessoas. Eu não vou colocar só eu aqui, porque tem um monte de pessoas que sofrem dessa mesma maneira. São pessoas do interior. Se fossem pessoas do exterior, urbanas, de cidade, elas falariam de uma maneira abrangente, seriam mais humanas com todos, e principalmente se é do evangelho. Se a pessoa é cristã, como eu estava dizendo, no caso, pessoas que vão para uma igreja, em vez de ouvir a palavra de Deus, ficam lá ouvindo fofoca da vida de A, de B, de C, ou às vezes até dela. E depois assim, Deus falou contigo hoje, tá vendo aí? Claro, o camarada lá já sabia de tudo. Alguém fofocou, entendeu? Então, nesse sentido que o pastor Lorival de Almeida falou, de o povo ser ignorante, arrogante, ele tem razão. E principalmente quando se fala num contexto metafórico, independente da cidade que a pessoa viva. Porque ela pode viver sim numa cidade, mas não ser urbana. Ela pode viver numa metrópole, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas duas grandes metrópoles do Brasil, mas não ser de modo algum urbana, cordial, responsável, amorosa, uma pessoa que seja justa, equânime, uma pessoa que não faz desdém de ninguém, que não despreza ninguém, que acolhe, que faz jus até os bordões de determinadas cidades. Aí a cidade que acolhe quem? Um grupo? Acolhe quem? Aqueles da patota, da panelinha? Ainda bem que Jesus não faz acepção de pessoas. Deus acolhe todo mundo. Seja pobre, rico, seja famoso, anônimo. Basta chegar a Ele. Então, com essa reflexão eu percebo o seguinte. Como tem pessoas hipócritas que até vêm com discurso cristão, até estão num local determinado que seria a casa de Deus, mas faz tudo o contrário daquilo que manda o figurino da palavra divina dos céus. E com essa reflexão, não seja uma pessoa interiorana, não seja uma pessoa mesquinha e pensa só em si mesmo, ou na sua família, ou nos seus conchavos, aliados. Pense no todo. Pense em Deus, no seu amor divino para com todos, até pessoas más. O próprio apóstolo Paulo falou que Jesus não morreu só para os bons, morreu para os maus. E ainda chega a fazer reflexão se nós teríamos coragem de morrer por pessoas más, de fazer o sacrifício por pessoas más. A gente faz até por pessoas boas, de acordo com o nosso ponto de vista também, porque às vezes o que a gente diz que é boa é só para nós, vocês entendem. Então, não seja isso. Se você quer crescer espiritualmente em outras áreas, uma pessoa mais abrangente, respeite as opiniões. Eu, por exemplo, já que eu citei situações aqui comigo, as pessoas podem entender assim que houve alguma provocação. Não houve nenhuma. Como eu já fiz o vídeo aqui, toda ação tem uma reação. E no caso específico não teve nenhuma ação da minha parte. Talvez a ação da minha parte é produzir vídeos e estimular a inveja, a ojeriza, a aversão à minha pessoa, simplesmente por estar exercendo um direito meu, simplesmente por estar colocando em prática os meus talentos, os meus dons, que as pessoas não queriam que colocasse. Essa é a realidade. Elas queriam que elas terem vantagem. É incrível isso, lastimável. Então você vê, isso tem a ver muito com também o evangelho, porque o próprio Jesus foi martirizado de N maneiras, na verdade foi, sem fazer nada para ninguém, de mal eu digo. Quando Jesus estava lá discursando de maneira forte, sendo enérgico, era porque provocaram ele. Então toda ação tem uma reação. Você é filho da Dutra, para não dizer um palavrão aqui, porque foi mais ou menos assim que chamaram Jesus. Vocês têm por pai Satanás, vocês servem o pai da mentira, que é o homicida. Jesus fazendo a sua autodefesa, Jesus respondendo à altura de uma afirmação mentirosa, tacanha, de gente invejosa também. Jesus foi morto por conta da inveja. Porque ele estava crescendo, os milagres correndo. Imagina ressuscitar mortos naquele tempo. Imagina fazer o que ele fez, os milagres.
curar cegos, surdos, mudos. Tinha que matar, isso aí não pode ser o filho de Deus. Ah, mas ele só tá fazendo bem pro povo, tá só curando. Mas não é filho de Deus coisa nenhuma. É um filho da Dutra. Assim acontece, lamentavelmente, com os verdadeiros servos de Deus, que não são santos, que nem Jesus, igual a Jesus. Eu não sou santo, chego nem aos pés, não sou nem digno de atar as alparcas dos pés de Jesus, como disse João Batista. Mas a gente tenta andar no caminho certo. E é contrariado. E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo junto num grupo, porque não é só eu que passo por essas apoquentações, entre aspas, de pessoas que não sabem se pôr, não sabem falar, não sabem, sei lá, enfim. Ok, meus caros. No passado, quando isso foi em 2007, o pastor Lorival disse isso para mim, eu fiquei um pouco chateado, até porque eu sou do interior, até porque eu sabia que ele era do interior. No entanto, com o passar do tempo, eu fiquei compreendendo, tanto no contexto que ele falou, do mundo religioso, da mesquinharia, de colher um mosquito e engolir um camelo, de ser hipócrita, de se apegar a coisas pequenas, irrelevantes, como também nesse sentido metafórico que acabamos de refletir acerca. Ok? Abraço e até a próxima.